É um prazer para nós estarmos reunidos aqui, conectados com você que está acompanhando esse culto de adoração a Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que todo ser que respira deve louvar a Deus. E nós, como povo de Deus, nós como crentes nesse Deus único e maravilhoso, nós entoamos louvores e nos unimos ao coro celestial para adorar o nosso Salvador e nosso Senhor. Então eu convido você no início desse culto a fechar os olhos, nós vamos orar e em seguida vamos entoar louvores ao nosso Deus. Ó Deus, louvamos o Teu nome neste momento, porque o Senhor sempre é fiel a cada um de nós. Te agradecemos pela oportunidade de render um culto ao Teu nome, porque cremos que o Senhor é o Salvador e também é o único Senhor. Portanto, que o Senhor aceite a nossa adoração e que Teu Espírito esteja entre nós, entre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, que você seja bem-vindo a mais um culto da House e vamos louvar ao nosso Deus. O ministro Matheus Rizzo diz o seguinte: o momento de louvor pode refletir uma vida toda ou apenas alguns minutos de entrega. Às vezes a gente se priva do louvor por alguma mancha no coração ou alguma pendência na vida, mas Deus fala: venha como está. Então, se a gente louvar de todo o coração, um minutinho por dia ou por culto, isso representa uma vida de entrega? Claro que sim. Deus não quer a pessoa perfeita do futuro ou o seu passado perdido. Ele quer você agora. E vamos louvar agora nesse momento, porque Ele é o nosso pastor. Vamos louvar. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa cuidado do pastor. Diga assim: e se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não algum temer, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele.
tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa e outras são palavras, são mensagens de amor, demonstrando o amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós. Esse é o ousado amor de Deus, o ousado amor que torna Ele um pastor que cuida de suas ovelhas. Deixa as 99 para encontrar a cada um de nós. Vamos cantar sobre isso agora então? Mesmo não tendo preço, Ele pagou lá na cruz com o seu sangue. Vamos lá. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Então
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Deus seja louvado. Esse é o impressionante, esse é o ousado amor de Deus. Nós cantamos que Ele é o nosso pastor, nós cantamos que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Que tal se nós cantarmos agora sobre quão poderoso Ele é? Que Ele é o nome sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus, lindo, maravilhoso e poderoso. Vamos louvar agora cantando: ó, quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Diga: ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Olha que história linda Ele veio viver aqui por nós. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o seu e o meu pecado, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Ele estabeleceu quando a morte venceu, quando deixou a tumba vazia. E sobre isso que vamos cantar agora. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste livre.
E eu tenho a certeza de que você aí na sua casa tem um nome especial. O nome de alguém que com certeza precisa da ajuda e do suporte de Deus. E nós, como mãos, como os pés de Deus nesta terra, nós temos a oportunidade de, mais do que orar por elas, nós temos a oportunidade de confortá-las, nós temos a oportunidade de ajudá-las. E eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, se você desejar se ajoelhar nesse momento, nós vamos orar neste momento, falar com Deus. Então este é um momento especial em que nós vamos lembrar dessas pessoas e clamar que Deus esteja as alcançando neste momento, tá certo? Vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque apesar de estarmos passando por momentos difíceis nessa terra, nós temos a Tua promessa, Senhor, de que o Senhor estaria ao nosso lado, e nós sabemos que o Senhor está. Mas nós também, Senhor Deus, temos pessoas que nós nos preocupamos, temos parentes, amigos, conhecidos, Senhor, que talvez não tenham, Senhor Deus, tanta esperança quanto nós temos em Ti. Por isso nós queremos colocar elas diante de Ti nesse momento, entregá-las em Tuas mãos, aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, Senhor, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão sobre elas, mas também que o nosso coração, Senhor, seja tocado, para que a gente possa estar auxiliando e ajudando na medida do possível, na medida da nossa capacidade, Senhor, para que elas sejam confortadas e que nós sejamos Cristo para cada uma delas. E é em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Eu queria ler rapidamente aqui um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Esse capítulo, Jesus, ele faz algumas advertências aos escribas e fariseus. E no versículo 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus, ele faz uma repreensão aqui àquelas pessoas que viviam uma religiosidade apenas de aparência. Ele condena aqui a hipocrisia. Só que esse texto, ele não termina dessa forma. Ele diz assim: mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Portanto, Jesus aqui, ele está confirmando de que as atitudes, os nossos atos, eles não são sem valor se as nossas intencionalidades são corretas. Portanto, eu quero convidar você, se de repente você tem devolvido o seu dízimo e tem ofertado, e parece que esse momento assim, parece que ele não faz muito sentido, ou parece que é algo apenas que tem a ver com dinheiro, pense que quando você devolve o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você está oportunizando com que pessoas ouçam o Evangelho, com que pessoas sejam ajudadas através desse recurso, e a partir daí você vai estar praticando a justiça, a misericórdia e a fé. Eu entrego
Louvado seja Deus, nós temos essa oportunidade de estarmos juntos aqui para adorar a Deus e celebrarmos o seu nome por causa da sua misericórdia em nossas vidas. É muito bom estar junto com você, mesmo que a gente não possa estar juntos na igreja, congregando. Nós estamos juntos pela fé, estamos juntos no mesmo propósito, o propósito de buscarmos a Deus, celebrarmos o seu nome e também ouvirmos a sua palavra, a sua mensagem que edifica a nossa vida e nos impulsiona a mantermos nossos pés firmes nesse caminho, o caminho de Jesus. Nós vamos fazer um momento de oração agora e em seguida nós vamos abrir a palavra de Deus, porque entendemos que é através da palavra de Deus que Ele fala ao nosso coração e nós oramos para que o Espírito ilumine o nosso entendimento e entendamos realmente, compreendamos a mensagem de Deus para nós. Então convido você a fechar os seus olhos onde quer que você esteja agora, se é que você está na sua casa, se você está acompanhando em outro lugar essa transmissão, mas o mais importante mesmo é que você esteja conectado com o Senhor, e ouça a sua voz. Feche seus olhos, nós vamos orar e em seguida vamos abrir a palavra de Deus. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a tua palavra e entramos em tua presença porque confiamos que o Senhor é fiel e o Senhor ouve as nossas orações e atende segundo a tua boa vontade. Ó Deus, nesse momento nós pedimos que teu Espírito nos dê entendimento. Nós queremos ouvir a tua voz falando para cada um de nós através da tua palavra. Que tu abençoe nossas vidas, põe a tua mão sobre o teu povo que está espalhado em toda a terra, que o Senhor sustente o teu povo, mas que através também do teu povo tu abençoe as nações da terra, abençoe o mundo inteiro. Nessa hora pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Você já está com sua Bíblia aí na mão? Eu quero convidar você rapidamente a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 19, já fica aí com esse texto aberto, Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler um trecho deste capítulo, Apocalipse 19, então se concentra aí, certo? E daqui a pouco nós vamos ler o texto, então fique com a sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19. Nós vivemos em tempos muito assim complicados, já faz um tempo que a gente está enfrentando essa crise, que afetou o mundo inteiro e essa expansão do coronavírus afetou várias pessoas em todas as regiões do mundo. Em nosso país em especial, nós vivenciamos um momento assim delicado, porque de certa forma a expansão deste vírus afetou várias áreas da vida humana. Nós podemos ver isso todos os dias nas notícias, nos jornais, na televisão, na internet. Quando chegam as mensagens, quando a gente está conectado ali na internet, nas redes sociais. A economia passa por um momento difícil. As famílias enclausuradas dentro de casa, elas são afetadas de maneira negativa. Afinal de contas é difícil, gera um estresse, gera uma complicação emocional. Casamentos estão sendo abalados, a relação dos pais com os filhos. Eu posso dizer até que na maior parte dos estados do nosso país, o sistema de saúde está quase entrando em colapso. De certa forma, nosso coração está ansiando para que tudo isso termine. Nosso coração está ansiando para que as coisas de alguma forma voltem ao normal. Nós estamos na expectativa para viver a vida livres dessa situação que nós estamos enfrentando. De certa forma, nosso coração anseia, clama para que a gente possa viver a vida de maneira ainda que adaptada, mas desfrutar da vida da melhor maneira possível. Eu não sei se você tem essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que esse ano está voando e parece que a gente não desfrutou de quase nada do ano, justamente pela crise que nós estamos enfrentando neste momento no mundo inteiro por causa desse vírus. Parece que cada ser humano está clamando, ansiando para viver numa nova vida. E por causa dessa situação, alguns chegaram a dizer que depois do coronavírus nós vamos viver no novo mundo, o que alguns chamam de novo normal. Eu imagino que quando terminar tudo isso e a gente poder sair, ainda que eu penso, é uma opinião minha pessoal, que as coisas não vão voltar ao normal como a gente imagina, mas eu suponho que quando a gente poder vivenciar um pouco a realidade da vida, sem esse temor deste vírus, da maneira tão intensa como se encontra, a gente vai poder bradar e dizer, olha, que viva um novo mundo, que viva o novo normal. O texto que nós vamos ler fala desse novo mundo. O texto que nós vamos ler fala da visão que João, o apóstolo, recebeu de Jesus e contemplou no futuro o deleite que o povo de Deus
Deus vai ter. Leia comigo Apocalipse capítulo 19, e nós vamos ler ali o versículo 6 até o versículo 8. Leia comigo, diz assim: Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Versículo 8: Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, ele narra os eventos finais da história humana. E de maneira assim muito simbólica, nós encontramos as várias etapas da história da humanidade, mais focada mesmo na história do povo de Deus. E esse texto que nós lemos, que está no capítulo 19, ele acontece logo após o retorno de Jesus. Esse texto está destacando, está relatando o grande encontro que os santos, o povo de Deus, o povo fiel, vai ter com o seu Senhor nesse lugar que foi preparado para aqueles que creem em seu nome. Esse povo vai se unir ao coro celestial e vai entoar louvores. Este povo está feliz, está alegre, está desfrutando das delícias do reino de Deus. Este povo ansiou isso por muito tempo. Jesus volta na cena que nós lemos. E após o seu retorno, este povo celebra, este povo adora, este povo está animado, está regozijando. Já não há mais morte, já não há mais dor, já não há mais medo, já não há mais insegurança. Agora esse povo vai poder contemplar a face do seu Deus. Agora esse povo vai poder viver na presença e na comunhão uns dos outros e também com o seu Deus. Já não é mais uma comunhão obscura, já não é mais uma comunhão como se estivessem vendo por um espelho ofuscado. Eles podem contemplar e desfrutar da melhor maneira possível, da maneira da presença de Deus. É um povo que está vivendo não somente na presença de Deus, mas o mal já não mais existe, o sofrimento também não, a iniquidade é passada. Como diz em outra seção do livro do Apocalipse, os assassinos não entram nesse lugar, não há pecado, não há vestígio de mácula, de iniquidade. O povo vive em harmonia, em amor, com um padrão de justiça elevado, que reflete a glória de Deus. A cena que nós lemos aqui no texto do Apocalipse é a cena em que Deus está para recriar todas as coisas. As pessoas que estão neste lugar, elas foram feitas novas. As pessoas que estão vivendo essa descrição de louvor, de adoração, elas receberam corpos incorruptíveis. A terra será renovada. Já não haverá mais plantas que vão ser consumidas por causa da destruição. Deus está recriando todas as coisas. O texto do Apocalipse, portanto, descreve essa visão que o profeta recebeu, a visão de um novo mundo, a visão de uma nova vida. Eu posso imaginar nessa cena de louvor, nessa cena que exalta o reino de Deus, finalmente chegou na visão de João, o reino de Deus, o reino tão esperado. Eu imagino nesta cena o povo bradando e cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, e um anjo dizendo: agora viva o novo mundo, viva o novo normal, viva o reino de Deus. É a esperança que esse povo tem e que vai vivenciar, uma esperança antiga, destacada nos livros da Bíblia. Quando nós lemos os profetas, Daniel e muitos outros, nós percebemos esse anseio, a revelação que Deus deu para estes homens de Deus, de que o reino de Deus em um dado momento se manifestaria. Naquela visão que Daniel tem no capítulo 7, de reinos sucessivos, reinos humanos, e no final Deus dá o domínio para o seu povo, compartilha do seu reino. É exatamente isso que João está contemplando, o cumprimento destas coisas. Não somente Daniel, como vários profetas anunciaram que o reino de Deus viria. O problema é que o plano de Deus era manifestar de certa forma o seu reino no povo de Israel, mas a história bíblica relata que de alguma forma o povo de Israel se desvia do plano de Deus, e esse desvio faz com que o plano de Deus não se execute da maneira como fora planejado, como fora arquitetado. A Bíblia diz que Deus revelou de certa forma o seu plano para o povo, e se o povo seguisse o plano de Deus, ele seria uma bênção para todas as nações. O povo se desvia em idolatria, e o plano da manifestação do reino de Deus se torna mais uma promessa com um cumprimento futuro. A Bíblia diz que o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias,
profetizou também acerca da renovação, da reconstrução, da reforma que Deus realizaria. Mas após a voz do último profeta, a história bíblica relata que houve um silêncio de quase 400 anos, até que apareceu um homem no deserto da Judéia, pregando que o reino de Deus estava próximo. João Batista começa a anunciar, assim como a voz que Isaías declarou que viria, a voz que clama no deserto, ele declara que o reino de Deus está próximo. E por mais que seja estranho o anúncio do João Batista, a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 15 e 16, que Jesus também compartilhava da sua mensagem. Ele vem dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Quando eu ouço essa realidade, ou essa mensagem que João Batista e Jesus anunciaram, de que o reino de Deus estava próximo, eu me pergunto se eles realmente estavam pregando a realidade do reino de Deus, se eles estavam falando uma mensagem que só iria acontecer no futuro, se eles tinham realmente a noção do tempo. Afinal de contas, quando alguém prega no passado, João Batista e Jesus, que o reino de Deus estava próximo, mas a gente já aguarda a manifestação desse reino pleno que João contemplou no céu há quase 2000 anos, parece até que Jesus não estava dizendo algo assim coerente. Mas a verdade é que quando nós lemos as Escrituras, em toda ela, nós percebemos que Jesus, em seu anúncio, ele revelou que o reino de Deus não somente seria um evento futuro, mas ele revelou que o reino de Deus era uma realidade presente. A gente pode encontrar isso em várias partes da Bíblia. Jesus, em um dado momento, quando ele descreveu para os fariseus quando seria a vinda do reino, ele disse que o reino não era somente algo futuro, mas o reino de Deus já estava dentro do coração daqueles que criam. Isso está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus disse inclusive que o reino já era uma realidade presente, porque aquele que entraria no reino deveria ter um coração, uma postura como a de uma criança. Ele ensinou isso de maneira clara quando mostrou para os seus discípulos no Sermão do Monte que eles deveriam priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Jesus demonstrou de certa forma clara em várias partes de suas parábolas que o reino de Deus não era apenas um acontecimento futuro, mas já era uma realidade presente em seus dias. Ele revelou isso quando ensinou os seus discípulos a orar em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, naquela famosa oração que nós conhecemos, que diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Para Jesus o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas para Jesus o reino de Deus era uma realidade presente também. Em outras palavras, para Jesus o reino de Deus já está acontecendo, mas ele se manifestará plenamente no futuro. É aquilo que os teólogos dizem: nós vivemos o momento do já, mas também o momento do ainda não. É como se nós vivenciássemos um pedaço do futuro em nosso presente, e tudo isso aconteceu quando Jesus veio. Como é que a gente entende? Porque isso é uma verdade. Eu vou explicar para você. O reino de Deus na Bíblia, ele é sinônimo de salvação. O reino de Deus na Bíblia é sinônimo de redenção. O reino de Deus na Bíblia é sinônimo do seu governo, é sinônimo da sua autoridade sendo manifestada, é sinônimo de que Deus está governando não um lugar em especial, mas Deus está manifestando a sua autoridade. A Bíblia, portanto, deixa claro uma coisa: por mais que o reino de Deus seja algo que a gente vai desfrutar no futuro, como João contemplou, quando Jesus veio à terra, esse reino foi inaugurado. E é por isso que João Batista disse que era chegada a hora do reino de Deus. É por isso que Jesus disse que era chegada a hora do reino de Deus e era necessário crer no Evangelho, nessa mensagem. Em outras palavras, a vida de Jesus revelou, inaugurou o reino de Deus. Quando nós lemos as páginas da Bíblia, nós percebemos algo muito importante que a gente precisa entender para compreender melhor essa mensagem. Quando o reino de Deus se manifesta, ou a expectativa para que o reino de Deus se manifeste, traz com o reino de Deus, com o governo dele, três coisas importantes. O primeiro, ou a primeira, é a presença de Deus, é a oportunidade de viver em sua presença. O segundo é a manifestação da sua justiça. Quando o reino de Deus se manifesta, sua justiça também se manifesta. E a última que eu gostaria de destacar é que quando o reino de Deus se manifesta, a redenção, a renovação, a conserto de um mundo quebrado. Em outras palavras,
No futuro, quando nós desfrutarmos do reino de Deus, é claro que nós viveremos na presença dele, é claro que nós viveremos dentro da justiça, do padrão elevado de justiça de Deus, a iniquidade será eliminada. Quando vivemos no futuro, na presença de Deus, nós veremos as coisas sendo recriadas, mas a Bíblia também afirma que já que Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra, a vinda de Jesus, a sua encarnação, a sua vida, a sua morte e ressurreição, trouxeram junto com ele todas essas coisas. É como se quando Jesus viesse e anunciasse a sua mensagem e começasse o seu ministério, ele estivesse dizendo exatamente o que um dia talvez a gente ouvirá no céu: viva o novo mundo, viva o novo normal, chegou o reino de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, e não esqueça: o reino de Deus já começou, o reino de Deus já é uma realidade em nossos dias, desde a época de Jesus até agora. Este é o novo mundo, este é o novo normal. A vinda de Jesus revolucionou todas as coisas, tudo se fez novo, não somente se fará novo, mas se fez novo quando ele veio. E eu vou tentar explicar para você de que forma isso aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, no Evangelho de João, relata que a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Ela habitou entre os homens e ela de alguma forma anunciou a voz de Deus que estava silenciada já fazia muito tempo. Como eu disse para você, o último profeta antes da vinda de João Batista e de Jesus foi Malaquias. Havia um silêncio, as pessoas não ouviam a voz de Deus como antes, a mensagem de Deus, a vontade de Deus não era anunciada, as pessoas queriam experimentar algo profundo com Deus, mas parece que Deus estava inacessível, até que Jesus, a segunda pessoa da divindade, se faz homem e habita entre as pessoas. Presta atenção, quando Jesus vem e vive como ser humano, revelando a glória de Deus, ele executa várias ações, ele ensina várias coisas que evidenciam a sua natureza divina. Deus não estava mais habitando num templo feito por mãos humanas, mas Deus agora habita numa tenda de carne e osso. Deus habita no meio do ser humano. Quando Jesus vem para viver a vida humana na terra, Deus estava mostrando a sua cara para o mundo. É como se a Bíblia estivesse dizendo: ei, você que aguarda o reino de Deus no futuro, você que está com expectativa de conhecê-lo, de desfrutar de sua presença, de viver em comunhão com ele, tudo isso começou quando Jesus veio à terra. Então presta atenção você aí. Jesus vem e revela a Deus, sua essência. Ele mostra que Deus é um ser pessoal. Ele mostra que Deus, ele é muito mais do que uma força, muito mais do que uma energia, como é pregada por aí. Ele mostra que Deus não está distante, mas ele é Deus conosco. Quando Jesus vem, ele mostra que Deus não é uma pluralidade, no sentido de você escolher qual Deus você vai servir. Não há uma diversidade de deuses, mas Deus é único. Deus não está escondido, mas Deus é o Deus revelado. Jesus vem e inaugura a realidade presente do reino de Deus, mostrando as intenções para nós. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se nós, como seres humanos, ansiamos a manifestação do sobrenatural, ansiamos conhecer a Deus, ansiamos saber quem Ele é, desfrutar da sua presença, ter uma experiência com Ele, a Bíblia está dizendo que nós não precisamos esperar apenas pelo futuro, nós podemos desfrutar disso agora, porque o reino de Deus é uma realidade entre nós. Abra sua Bíblia, se possível, no Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 1, vai revelar essa verdade para nós. João capítulo 17, versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Agora leia o versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Bíblia está dizendo que assim como o reino de Deus é sinônimo de salvação, é sinônimo de vida eterna, como Jesus deixou claro em Mateus capítulo 25, quando contou aquela história, aquela parábola, que disse que quando o Filho do Homem vier e assentar o seu tribunal, ele vai dizer para o seu povo: vinde benditos de meu Pai, e recebeis por herança o reino que vos está preparado. No final da parábola, Jesus diz que uns vão receber a vida eterna e outros vão receber o castigo. Em outras palavras, ele está comparando a vida eterna com o reino de Deus. Se no reino de Deus eu vivo na sua presença e desfruto da sua glória, mas se Jesus inaugurou o reino de Deus aqui, agora, na terra, e nós já vivemos essa realidade, é porque a Bíblia está dizendo que você e eu, nós podemos viver o reino de Deus agora.
Nós podemos viver um novo normal. Isso significa que Deus é acessível a nós. Isso significa que nós podemos ter uma experiência com Ele. Por isso você não precisa buscar a experiência com o sobrenatural ou com o transcendental. Quem sabe no mundo das drogas. Você não precisa buscar a experiência com algo que vai além desta vida, em outros deuses. Você não precisa procurar nas religiões espiritualistas. A Bíblia está dizendo que Deus, o Deus que existe, manifestou-se nessa terra e inaugurou esta realidade da salvação, essa realidade do reino. Você pode desfrutar da presença, da comunhão com esse Deus aqui e agora. É por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus nós vivemos em sua presença. É por isso que a Bíblia diz que Jesus deixou o Espírito para nós, porque agora Deus não se revela mais no santuário terrestre. Agora Deus apenas não se revelou quando Jesus veio. Agora Deus se manifesta em você e em mim quando nós cremos, através da presença do Espírito de Deus. Então se liga aí, viva um novo normal, viva no reino de Deus, viva na presença, na comunhão com Ele agora. É quando nós oramos que nós trazemos o céu à terra. É quando nós nos colocamos à disposição de ouvir a Deus e conhecê-lo. Deus se tornou acessível. É quando nós contemplamos a sua revelação. Do mesmo jeito que Jesus é a palavra de Deus e andou na terra, se tornando homem, revelando-se a nós. É através da palavra de Deus que nós o conhecemos. Você pode conhecer a Deus, você pode viver a presença de Deus, você pode viver a realidade do reino agora, tendo intimidade com Ele. A Bíblia diz que o reino de Deus não é apenas intimidade, não é apenas estar na sua presença, mas a Bíblia diz que quando o reino de Deus se manifesta, a sua justiça também se manifesta. A gente sabe que no futuro, Deus, ao executar o seu juízo, a sua justiça, eliminará todo o mal. Mas a gente viu que a realidade do reino é presente desde a época de Jesus. E como a justiça se manifestou? Como a justiça do reino de Deus se manifestou de Jesus até nós? Como nós podemos desfrutar disso? Eu vou explicar para você. A Bíblia revela que a justiça de Deus existe para de alguma forma eliminar a maldade. Era isso que os profetas anunciaram, foram estas coisas, foi isso que foi prometido, é isso que nós almejamos quando Jesus voltar. É que de alguma forma a iniquidade seja eliminada, o pecado seja reduzido, o pecado seja destruído para que a gente possa viver em paz. Só que tem um problema. Quando Jesus vem ao mundo, esperava-se na tradição, na religião judaica, que o Messias, o Salvador, manifestasse a justiça eliminando os inimigos. Que ele fosse um governante político, que ele manifestasse o reino de Deus de maneira como se aguardava de um governante do Estado, um rei. Todavia a Bíblia diz que quando Jesus vem e manifesta o reino de Deus, ele manifesta de uma forma diferente. Ele manifesta com a natureza não da maneira como se esperava. Ele manifesta a sua justiça e ele procura de fato eliminar o mal, mas ele elimina o inimigo não que está fora de nós. A manifestação do reino de Deus aqui na terra era para eliminar o inimigo que está em nós. E quando a gente ouve o sermão de Jesus, lá no Sermão da Montanha, nós vamos ouvir Jesus falando sobre a justiça do reino. A gente vai ver ali que a maneira que Jesus manifesta o padrão de vida, de comportamento, de justiça no reino de Deus é muito diferente do padrão moral, da ética que existia na época de Jesus e também a ética que existe hoje. No reino de Deus, as pessoas vivem justamente porque o mal foi eliminado. Jesus vem e inaugura o reino e espera que os seus discípulos, aqueles que creem em seu nome, vivenciem de certa forma esta realidade, mesmo não estando plenamente no reino de Deus. E aí ele começa a explicar o que era a justiça. E quando nós lemos ali os ensinos e os exemplos que Jesus dá, ele traz exemplos da própria lei de Deus. Ele mostra que por exemplo, que matar é pecado, é verdade, mas ele mostra que mais do que matar, odiar também é pecado. Assassinar é pecado e odiar também. Ele mostra que adulterar, trair o seu cônjuge é algo pecaminoso, assim como a lei dizia. Mas Jesus também mostra que adulterar não é só trair, mas a lascívia é tão pecaminoso quanto o fato de você consumar o adultério. Jesus mostra inclusive que você
odiar o inimigo é algo pecaminoso, mas também você deixar de amar aquele que é publicano, gentio, que é diferente de você, é tão pecaminoso quanto isso. Jesus mostra que mentir é errado no Sermão do Monte, mas ele mostra também que é muito mais do que uma atitude, é muito mais do que uma ação, é a intenção da alma, a intenção do coração, é a inclinação do ser. Quando nós ouvimos todo o conteúdo do Sermão do Monte, por exemplo, Jesus ensinando como era o padrão de justiça do reino, até parece que é difícil a gente colocar em prática. É nesse Sermão do Monte que ele ensina que se alguém receber um tapa de um lado do rosto, deve virar outra face. E é claro que não é meu foco explicar esse texto aqui, mas nós contemplamos vários ensinos e nós ficamos assim assustados. Como nós vamos viver esse padrão? Afinal de contas, foi ele mesmo que ensinou que se a nossa justiça não excedesse a justiça dos fariseus, a gente estaria perdido como eles, em outras palavras. Como nós podemos viver a justiça do reino de Deus se a gente não consegue alcançar esse padrão? Então Jesus vivencia toda essa realidade dos seus ensinos. Em outras palavras, quando ele manifesta o reino de Deus no mundo, ele vive em sua própria vida esse elevado padrão, o padrão da justiça. Ele vivencia o que Deus espera que nós vivenciemos plenamente no céu. Ele vivencia para que ele seja a nossa justiça. Jesus mostra que no Sermão do Monte que a justiça para Deus é muito mais do que fazer o que é certo. A justiça para Deus é muito mais do que a maneira como o moralismo religioso domina. É muito mais do que ações, é muito mais do que proibições. A justiça no reino de Deus não é indicar o que você deve fazer. A justiça no reino de Deus é uma transformação de quem você é. A justiça se manifesta não nas ações somente. A justiça de Deus se manifesta em nossa vida. Em outras palavras, quando Jesus inaugura o reino na terra, ele vem eliminar o mal, mas em primeiro lugar elimina o mal que está em mim. E como é que isso acontece? Isso acontece quando nós deixamos que o exemplo dele elimine tudo que há em mim. Em outras palavras, a justiça do reino de Deus não é a gente seguir regras religiosas. A justiça do reino de Deus não é seguir somente a letra da lei, porque os fariseus assim o faziam. A justiça do reino de Deus não é nem você usar a moral como um fim em si mesmo, como também não é você descartar a lei e a moral. A justiça do reino de Deus é uma transformação de quem nós somos. Jesus vivenciou a justiça do reino. Em outras palavras, ele espera que a gente que viva o reino agora, a gente imite o seu exemplo. Quando nós percebemos toda a vida de Jesus e como ele vivenciou a justiça, o padrão de santidade do céu na terra, a gente percebe que o propósito dele era mostrar que Deus quer transformar pecadores em pessoas que aprendem a amar. Em pessoas que aprendem a amar. Então preste atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus vem ao mundo e ele inaugura o reino de Deus, ele mostra que a gente pode vivenciar uma realidade de comunhão com Deus que ninguém tinha vivenciado antes. Deus se tornou acessível. Você não precisa se esconder de Deus, nem pensar que Deus está brincando de esconde-esconde com você. Deus se tornou acessível. Nós podemos viver na presença dele através do Espírito. Talvez não plenamente, porque o reino de Deus não se manifestou plenamente, mas podemos vivenciar esta comunhão parcialmente. Quando Jesus vem ao mundo e manifesta o reino de Deus, ele manifesta um elevado padrão de justiça. E o que ele está dizendo é que você não precisa selecionar ou inventar um código de ética, um padrão de comportamento, porque a vinda dele, manifestando o reino de Deus, é um elevado padrão de justiça, é um elevado padrão de quem nós somos. Veja, Jesus está mostrando que não a religião que vai lhe ensinar necessariamente a viver como Deus espera. Não são ações, não são regras, não são estatutos, assim como também não é a rejeição daquilo que é certo, de que é correto. Pelo contrário, Jesus está mostrando que você e eu precisamos passar por uma transformação para nós imitarmos a Ele e exercermos do mesmo jeito que Ele exerceu a justiça do reino de Deus. A justiça na terra do reino de Deus é ser mais do que fazer, é você imitar a Cristo, é você ser semelhante a Ele. Este é o padrão de justiça. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que se nós fôssemos impactados com a verdade, com a realidade de que o reino de Deus está presente, e se as pessoas imitassem a Jesus em seu exemplo, nós viveríamos um pouco do céu na terra, porque esse é o propósito de Deus. Quando Jesus vem ao mundo, a Bíblia vai dizer que de alguma forma, ele, ao inaugurar o reino de Deus,
ele também começa a agir redimindo o mundo. A gente vai ver, por exemplo, em Lucas capítulo 4, quando ele pregou ali na sinagoga em Nazaré, ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e tinha ungido ele para ele realizar muitas obras. E a gente vai ver em vários exemplos da vida de Jesus curando pessoas. A gente vai ver ele curando enfermos em vários momentos. A gente vai ver em algum momento Jesus contemplando uma multidão faminta e ele multiplicando o pão e o peixe para alimentar a multidão. A gente vai ver, por exemplo, Jesus se encontrando com pessoas que estavam sendo oprimidas pelas forças do mal e ele de alguma forma livrando essas pessoas. A gente vai ver Jesus dialogando com os desfavorecidos, com publicanos que eram considerados os maiores pecadores, eram considerados traidores. Jesus conversando com as mulheres e de alguma forma dando valor para ela que na época não era dado. A gente vai ver Jesus de alguma forma eliminando, restaurando o mundo com as suas ações. Ele inaugura o reino, porque da mesma forma que no futuro Deus vai criar novas todas as coisas e não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais opressão, não haverá mais desvalorização. Jesus inaugura esta realidade quando ele vem à terra, onde tinha o faminto, ele supria a necessidade, onde havia enfermidade, ele manifestava o reino e curava, onde havia opressão, ele libertava. A sua voz foi uma voz contra a corrupção, contra a opressão, contra a violência, contra o aprisionamento, porque o reino de Deus chegou. Preste atenção, Deus está nos chamando a viver um novo normal, viver o reino de Deus aqui na terra. E se no reino de Deus eu posso viver em sua presença, Ele está me chamando para viver na presença dEle agora. Se no reino de Deus há um elevado padrão de justiça, que é mais do que um moralismo religioso, ou mais do que uma apatia quanto ao que é correto, no reino de Deus nós vivenciamos a imagem do Filho de Deus, e é por isso que somos transformados de glória em glória para sermos semelhantes a Jesus. Quando a igreja de Deus entender que o reino de Deus começou e imitarmos a Cristo, estaremos vivendo no alto padrão de justiça do céu. Quando Jesus vem e inaugura o reino, Ele começa a recriar todas as coisas, a redimir todas as coisas, a reparar as brechas. Presta atenção, como é que nós vivemos o reino hoje? Nós vivemos da mesma maneira que Jesus viveu, nós vivemos em comunhão com o Pai, nós vivemos imitando, assim como Ele revelou o padrão de justiça do céu, mas nós vivemos também redimindo o mundo. O reino de Deus começou, então viva o novo normal, vá buscar a presença de Deus porque Ele é acessível. O reino de Deus começou, então imite a Cristo porque Ele sabe como é que é viver no céu. Então comecemos a imitá-lo para mostrar ao mundo o que é ser um ser moral, um ser que ama a Deus mais do que o pecado, aos outros mais do que a si mesmo. Quando Jesus veio e inaugurou o reino, Ele redimiu todas as coisas. Então você que entrou no reino, você que nasceu do Espírito, você que já faz parte dessa realidade, porque a Bíblia diz que todo que nele crê, ele já tem a vida eterna. Nós já vivenciamos no reino, o que nele crê, ele deu poder para que nós sejamos filhos de Deus. E da mesma maneira que ele nasceu do Espírito, os que estão no reino também nascem do Espírito para viver a imagem dele. Mas preste atenção, os que estão no reino não podem ficar calados. Existem extremos que nós nos apegamos por não entendermos que o reino de Deus já começou. Às vezes por cremos que o reino de Deus é só algo futuro, nós deixamos de desfrutar da presença do nosso Deus aqui e agora. Por cremos somente que o reino de Deus é algo futuro, nós usamos essa justificativa para vivermos uma vida de pecado e comodismo sem imitar o exemplo de Cristo. Caímos na armadilha de imaginarmos que o reino de Deus é algo futuro, vivemos a vida no mundo sem influenciar o mundo, sem recriar, sem redimir o mundo. Presta atenção, se o reino de Deus começou, este é o momento da comunhão maravilhosa com o Senhor. Se o reino de Deus começou, este é o momento de imitar a Cristo, de viver num alto padrão, de acordo com a vontade de Deus. E onde nós falharmos, Ele está recriando o novo homem, Ele está acabando com isso que nos impede de estar lá, com o que nós somos. Por isso que precisamos morrer para que Ele viva em nós. Se o reino de Deus começou, nós precisamos ser uma voz no mundo. Os que creem no reino e vivenciam o reino são aqueles que matam a fome agora.
Os que vivem no reino são aqueles que procuram a cura e a restauração de um mundo. São as vozes que se levantam contra a corrupção. É a voz da igreja, é a voz daqueles que estão no reino, que deve se levantar contra todo o preconceito, contra todo o racismo, contra toda a opressão, contra toda a corrupção. É a nossa voz que precisa ser levantada. Porque do mesmo jeito que alguns inventam a desculpa ou caem na armadilha de por crer que o reino é futuro, não fazem nada no mundo para fazer a diferença no mundo e vivem suas vidas individuais, dizendo que Jesus vai voltar um dia e não cuidam do mundo que Deus deu. Alguns acreditam que o céu vai ser na terra e é outra armadilha. Presta atenção, o reino de Deus começou, ele só vai se cumprir no futuro, é verdade, plenamente, mas você precisa fazer a diferença agora. E se no céu não há fome, a fome também precisa cessar aqui hoje. Se no céu não há desvalorização, a gente precisa valorizar quem é oprimido agora. Se no céu há liberdade, precisamos respeitar a liberdade das pessoas. Se no céu não há cor, nem distinção de cor, todos nós somos iguais diante de Deus, porque todos nós fomos redimidos pela graça. Então o branco na terra não é melhor do que o negro, nem o negro melhor do que o branco. Se no céu não há, em Cristo não há judeu, nem grego, nem mulher, nem homem, nem negro, nem branco, então nós precisamos valorizar todos de igual forma. Você está entendendo? Quando nós entendemos que o reino de Deus já começou, eis o novo mundo, um mundo onde nós vivenciamos a intimidade com Deus, um mundo onde nós imitamos a Cristo e aprendemos a amar a Deus mais do que a iniquidade, um mundo onde nós fazemos a diferença e vamos curar do mundo, vamos cuidar do mundo. Deus está chamando um povo para viver no reino de Deus aqui e agora. Amigos, o nosso Deus não se escondeu, Ele mostrou a sua cara. Desfrutemos de sua presença. Amigos, o nosso Deus nos mostrou qual é a maneira que Ele espera que a gente viva, porque Jesus, homem, viveu e glorificou o nome de Deus. É a Ele que temos que seguir. Este é o maior exemplo de moralidade, de ética. Ele é o exemplo que devemos seguir. Esta é a justiça que nós vamos viver. É vivendo e imitando, é sendo. Porque isso é ser moral, não é praticar ações, mas é ser alguém. Deus não espera pessoas que pratiquem a honestidade, Deus espera pessoas justas. Deus não espera pessoas que pratiquem a pureza, Deus espera pessoas puras. É a transformação do nosso ser. Se Jesus vem e inaugura e cura todas as coisas, nós que cremos no reino de Deus precisamos fazer as coisas aqui e agora. Não é a política que vai resolver as coisas do mundo. Não é a teoria do comunismo, nem do marxismo, não é o progresso científico, é o reino de Deus se manifestando na terra, é a igreja vivenciando a realidade do reino de Deus. Viva o novo mundo, viva o novo normal, viva o reino de Deus. Eu quero contar algo para você, para fazer um apelo para você nessa hora. Quando eu decidi me casar, e você talvez já foi casado, você provavelmente pediu a sua, que hoje é esposa, né, a sua namorada na época, em casamento, ela se tornou a sua noiva. Eu não sei como você decidiu fazer isso, mas quando a gente pede uma mulher em casamento, ainda que o casamento esteja marcado para o futuro, quando ela é nossa noiva, de alguma forma a gente sente que nós já somos um. De alguma forma, os planos, os recursos, o que você pensa, o que você vai fazer, tudo se molda diante de uma realidade que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. De certa forma, é como se você já vivenciasse ou planejasse sua vida para estar casado, mesmo que você ainda não esteja. Eu me lembro no dia que minha esposa, no dia do casamento, em que ela estava para entrar na igreja, e a igreja tinha uma porta de correr assim, com uma parte de vidro, e esse vidro não ele era um vidro diferente, assim, você não conseguia ver o outro lado. Eu não sei como é que se chama, mas eu não conseguia ver plenamente, mas eu conseguia ver a silhueta, ela com aquele vestido. Eu sabia que era o momento, eu sabia que era ela que estava chegando. Veja, eu não conseguia contemplá-la. Ela ainda não era minha esposa, mas eu já sentia como se fosse. Ela ainda nós dois ainda não éramos uma só carne, mas eu já tinha
organizado minha vida para que isso se tornasse uma realidade. De certa forma, nós já éramos um, mas ainda não. É mais ou menos o que a Bíblia está revelando. A gente ainda não está plenamente no reino de Deus, mas o reino de Deus já é uma realidade entre nós. A gente ainda não desfruta da comunhão plena com Deus, e é por isso que nós não ouvimos com facilidade, é por isso que é difícil manter essa comunhão, mas de certa forma ele já é acessível. O busquemos e o conheçamos. De certa forma, a gente ainda não vive o alto padrão de justiça do céu, porque é um corpo corrupto que nos impede, que luta contra a gente, mas a gente imitando a Jesus, a gente vai seguindo, e Deus vai nos transformando de glória em glória, para que a gente seja mais semelhante ao Filho do Homem. Ainda a gente não vive a realidade de um mundo curado, redimido, completo, mas a gente pode fazer a diferença aqui e agora, lutar pela vida, pela liberdade, contra a opressão, contra a corrupção, contra as mentiras, contra o aborto, contra o racismo. É nossa voz que precisa ser anunciada, porque o reino de Deus já chegou. Deus está chamando você hoje a fazer um compromisso com Ele, o compromisso de vivenciar a realidade do reino de Deus aqui e agora. Viva o novo mundo, viva o novo normal, viva o reino de Deus aqui e agora. Esta é a hora de desfrutar da comunhão com o Pai, esta é a hora de viver uma vida imitando a Jesus Cristo e sendo um novo homem, uma nova mulher. Esta é a hora de redimir o mundo. Viva o reino de Deus, viva o novo normal, viva o novo mundo. Se você que está aí me acompanhando, você entendeu essa mensagem, e você quer fazer parte daquele coro que estará no céu cantando, agora é o reino de Deus, Deus está chamando você para vivenciar o reino dele aqui e agora. Se foi inaugurado com Jesus e o Espírito habita em você, então você tem Deus mais perto do que nunca. Você é o santuário dele. Se o reino de Deus foi inaugurado com Jesus e ele mostrou o que é ser um homem segundo o coração de Deus, o Espírito habita em você para que não viva mais o homem carnal, mas viva Cristo em seu coração. Se você quer viver no reino de Deus, assim como Jesus inaugurou o reino e reconstruiu, recriou o mundo, consertou o mundo, o Espírito que habita em você também vai agir no mundo, porque onde o reino de Deus está, aí está a presença. Onde o reino de Deus está ali a justiça, novos homens e mulheres criados segundo a imagem de Deus. Onde o reino de Deus está, as coisas são reconstruídas, e é por isso que Deus chama a sua igreja, o seu povo, os que estão no reino, para viverem no novo mundo, viverem um novo normal, viverem o reino de Deus. E se esse é o desejo do seu coração, ainda que você não vá viver isso plenamente, mas vai caminhar nesse rumo, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo pedindo: Senhor, manifesta o teu reino em nós. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome porque temos a esperança da vida eterna e sabemos que Jesus virá. E quando ele vier, se manifestará o teu reino plenamente, é verdade. Mas é bom saber que a tua palavra revela que o teu reino já é uma realidade agora. E é bom saber, ó Deus, que como no céu contemplaremos a tua face e te conheceremos como tu és, o Senhor também se torna acessível ainda hoje em nosso tempo. Teu Espírito habita em nós, tua palavra nos revela quem tu és, portanto nos faz vivenciar a realidade do reino aqui, hoje, em nossos dias. Ó Deus, se sabemos que no futuro, no reino dos céus, nós seremos novas pessoas transformadas plenamente, não haverá corrupção, nem mal, nem iniquidade. Nós queremos que teu Espírito expulse toda a iniquidade e o mal de nossos corações. Nós queremos ser novas pessoas, não pessoas que amam o pecado, mas pessoas que amam a Deus. Não pessoas que são egoístas, mas pessoas que amam aos outros. Nós queremos seguir o exemplo de Jesus e de certa forma experimentarmos o cumprimento da justiça em nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, assim como o Senhor há de restaurar todas as coisas, criar novos céus e nova terra e redimir o mundo, nós queremos vivenciar o reino de Deus aqui e agora. Queremos ser a voz que luta contra o aborto, queremos ser a voz que luta contra a opressão, queremos ser a voz que luta contra a corrupção do mundo, queremos vivenciar um alto padrão, mas manifestar a cura no mundo, e que essa cura se manifeste no meio do teu povo. A gente quer cuidar do nosso mundo, do mundo natural, queremos valorizar quem é desvalorizado, erguer quem está no pó. Manifesta essa redenção em nossos dias. O que nós pedimos é o que o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, em nome de Jesus. Amém.